Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos falar sobre linguagem YAML. Nos objetivos da aula, temos uma introdução à linguagem YAML, como preparar o editor de texto, verificar a sintaxe de arquivo YAML e como que eu crio manifestos YAML. Então, o que é a linguagem YAML? Ele é um formato de serialização de dados legíveis por humano para todas as linguagens de programação. É amplamente utilizado em ambientes DevOps devido à sua facilidade de interpretação. Então, a gente vai perceber aí, pessoal, que em vários ambientes, como por exemplo, o uso do Ansible, do Puppet, arquivos no caso, quando utilizo o manifesto do Kubernetes, arquivos de configuração vão utilizar o YAML. Essa aula ela tem como objetivo, primeiro, dar uma introdução, falar sobre formatação, sintaxe, preparar o editor de texto e como que você cria a partir de um comando. É importante ter esse conteúdo? Sim, isso vai ajudar bastante a você entender melhor, né, como ela funciona. Bem, para começar, vem a pergunta: existe uma maneira de verificar a sintaxe? Temos aí até ferramentas, linha de comando, para você até realizar uma verificação. Bem, o que será passado são dois endereços, o emOnLint e o validator, para você colar o conteúdo do seu arquivo emo e fazer a validação. Você pode perceber que esses arquivos eles têm ali uma sintaxe sempre começando com três traços, né? É possível perceber isso. Então essa estrutura ela é composta tanto por uma indentação de espaços em branco e você não usa o tab para fazer a indentação. Então aqui, por exemplo, eu tenho um, dois, aqui embaixo um, dois, né? Um, dois. Aqui embaixo você vai encontrar um, dois, tudo espaço. Não posso usar o tab. E tem esses três tracinhos, né? Uma coisa também é interessante ver os comentários aqui, por exemplo, você não vê nenhum que começa com um cerquilha e eu posso usar tanto aspas duplas, né? Mas pode ser incluído aí os aspas duplas ou aspas simples para colocar algum tipo de conteúdo. Temos também a ideia do chave valor, né? Como por exemplo aqui no label name Nginx. Então, chave, dois pontos, espaço, aí o valor. Posso também terminar com um traço, tá? Mas aí é opcional. É interessante você sempre seguir o padrão de começar com três traços. Esse conteúdo, ele está no seu material? Sim, você pode até digitar, mas para a gente poder ganhar tempo, eu vou pegar esse conteúdo lá no material, vou acessar o endereço www.emonlit.com e colar ele. E vamos ver qual vai ser o resultado? Então vamos lá. Então preciso no material copiar o conteúdo ou deixar ele ali disponível para você digitar, acessar o Emonlit e aqui dentro ou você digita ou você cola. Depois você vai no Go e aí ele faz uma validação. Se eu for lá no Validator, desse lado eu colo e eu venho aqui, ó, Validate Emon. E aí ele fala, ó, é válido. Só isso. Só isso. Tá? Então é bem simples, né, fazer o teste, né, para ver se ele realmente tá validado. Aqui também tem um botãozinho para validar, ó, tá? Tem um ícone para validar. Ele mostra ali, ó, validate, tá? E eu posso colocar algum erro aqui no conteúdo para ver como que ele se comporta. Por exemplo, eu vou esquecer de propósito colocar os dois pontos aqui. Aí ele, no caso, faz o quê? Ele arruma para você. Dá uma olhada. Aqui vamos ver como ele se comporta. Espera aí. Os dois pontos. Vou colocar assim.
que ele ainda tá vendo legal, né? Mas dependendo do que você coloca, ele não consegue identificar. A gente pode ver um tab aqui para ver se fica melhor. Coloquei um tab. Não, ainda não. Vamos ver desse lado aqui. Ah, bem, eu coloquei algo aqui que ele realmente não identificou, né? Que ele falou que os valores estão fora do contexto, a linha 7, coluna 13. Ah, então seria uma maneira também de você validar. Claro que eu fiz um erro bem grotesco aqui. Outros sites que você pode validar é o codebeautiful.org e Monvalidator. Também no nosso material tem esse endereço. Ó. Tem outro também que é online Tools. Vou colocar ele aqui também. Ó. E um mais um, são 5. Imonchecker.com. Então tem outro aqui também. Fica aí a dica, né? Teste, né? Qual que seria o mais interessante. Por exemplo, esse do Code Beautiful. Vamos ver aqui o código, como que ele se comporta. Aí ele já validou. Ah, tá no alto, tá vendo? Já validou, não teve nenhum problema. No validate, colocou aqui, ó, nenhum erro. Também tá automático. E do check também validou, tá ok. Tá? Então tem essas opções. Bem, o próximo assunto, no caso aí no nossa aula, é preparar um editor de texto para usar um arquivo YAML. Então, como que eu faço isso? Primeiro eu vou lá na máquina Master, Cubemaster, e eu vou perceber que dentro da home de suporte, eu estou com o usuário suporte na home de suporte, existe uma pasta 4541. Se eu listar essa pasta aqui, ó, eu vou encontrar um monte de subpastas, tá? Vou dar um exemplo de uma pasta aqui, que é a pasta pods, e lá dentro você tem o nginx static.yml. Se eu usar um cat nele, eu vou perceber que é um pod, um arquivo YAML, né? Se eu usar o vim nesse arquivo, veja que eu consigo identificar, né, pela cor, o que seria chave e valor, né, os componentes, mas eu gostaria de melhorar essa visualização. Então, o que o nosso material pede para você fazer? É algo bem interessante, tá? Seria você melhorar o uso do editor. Como? Com o comando sudo, eu vou usar o vim no etc vim.rc. Então, esse arquivo que configura as características do Vim, com mais cifrão para poder cair lá no final do arquivo. No final do arquivo, vou apertar a tecla O para ele pular uma linha, e aqui eu vou definir uma instrução que é o set cursor line. O que é isso? Ele exibe uma linha onde o cursor está posicionado. Depois set cursor column. Ele vai exibir uma linha, vai exibir uma coluna onde o cursor está posicionado. E o number, que é isso? O set number, no caso, né? Ele vai numerar as linhas, exibe o número de linhas. Cursor line, cursor column e number. Então, estou setando, né? Set cursor line, set cursor column, set number. Aí eu gravo ESC W, key to write, né? É o QW, WQ, desculpa, WQ, para você gravar
write kit, né? Gravar isso aí. E agora vamos usar o mesmo comando do vim e ver a mudança. Primeira coisa, está tudo numerado. E agora eu percebo que quando eu me posiciono com as setas de navegação, tem uma linha horizontal e uma vertical. Isso vai ajudar bastante a você se posicionar, né? Por exemplo, você quer colocar o container alinhado ao label, olha lá. Ou quer colocar, por exemplo, o protocolo alinhado ao name. Então, dá para você se posicionar dessa maneira. Vou sair sem gravar, no que exclamação. E aí, uma vez que você viu como preparar o seu editor de texto, como verificar a sintaxe, já falar sobre esse slide que é muito interessante, que é a criação de recursos através de arquivo. A princípio, nós não vamos criar, nós não vamos colocar os recursos dentro do cluster. Nós vamos criar o arquivo com o recurso. Mas espera aí, dá para fazer isso? Criar o arquivo com um pod, com um deploy, mas não executar ele? Sim. Então, a primeira coisa que é interessante a gente entender é que dentro de um arquivo emon, eu defino um recurso. Por exemplo, um pod, um deploy, um service, ou todos eles ali, um ingress. Para você aplicar essa configuração para dentro do cluster, para levar essa configuração dentro do cluster, você usa o apply. Então, kubectl apply "-f", o arquivo. Se eu possuo mais de um arquivo e eles estão em uma determinada pasta, ao invés de usar kubectl apply "-f", pasta, arquivo 1, pasta, arquivo 2, pasta, arquivo 3, eu aponto para a pasta. Tudo que está lá será aplicado. Agora, se você quiser criar um arquivo, que é isso que a gente vai ver aqui na prática agora, criar um arquivo com o recurso, mas não criar o recurso, então você faz uma simulação. Né? Então você usa um comando que vai gerar um recurso, como o kubectl run nginx, a gente já viu na outra aula, que cria um pod. Só que você usa a opção ---- dry run, e aí o "-o" imon, quer dizer que é o output imon, e o dry run client indica que ele não vai criar, ele só vai simular. Como ele está usando "-o" imon, ele joga o resultado na saída padrão no formato imon. Aqui ele está criando um pod e aqui está criando um deploy. Muito bem, vamos ver na prática como que eu crio, por exemplo, um pod e como que eu crio um deploy. Vamos ver aqui na prática? Então vamos lá. Primeira coisa. Onde que eu estou? Eu estou no Home Support 4541, tem ali um etcd que a gente vai usar numa outra aula. E agora eu vou ao comando kubectl run nginx --- igual nginx. Não use o enter. Se eu usar o enter agora, ele cria o pod, ou seja, ele leva esse recurso para dentro do cluster. Mas se eu usar o ---- dry -run igual client -o imon, olha que interessante. Ele exibe na saída padrão, sem criar o recurso, qual seria as instruções necessárias para a criação do pod no formato imon. Então, aquele --- dry run igual client, ele apenas simula. Se eu usar o kubectl get pods, eu não tenho nenhum pod. Peraí, então deixa eu entender. E se eu quiser criar agora o deploy, uma simulação, né, do deploy
do Nginx. Bem, o comando que a gente viu, a gente vai mudar um pouquinho ele, né? Que esse run, ele cria o pod. Para criar o deploy, a gente muda para create, quando nós vimos numa outra aula. E aí deploy, o nome do deploy, a imagem e o final é igual. Usando o enter, vamos ver a diferença. Tá? Deixa eu deixar na tela aqui, acho que não vai caber o do pod e o do deploy. Mas eu vou rolar um pouquinho aqui. Olha só. Uma coisa que eu percebo é que o API version do pod é V1, do deploy é apps/v1. O kind, um é pod e o outro deploy, claro. No metadado, eu tenho o label e o label com chave e valor e o nome do deploy e o nome do pod. Uma coisa que você vai perceber é esse create um timestamp, quer dizer que data e hora que ele foi criado, ele aparece como nulo, isso aqui você pode ignorar. No spec do pod, você tem um container com a imagem, o nome, recursos, configurações de política de DNS, configurações de política de restart. Quando eu vou para o deploy, eu vou ter no spec a quantidade de réplicas, qual é um seletor para associar futuramente esse deploy a um serviço, qual a estratégia de deploy, o template. No template ele tem um label com chave e valor, também aparece um create name timestamp. E aí sim vem as especificações e definindo qual a imagem do container, o nome, recurso e status. Até aqui essa aula foi apenas para dar esse overview. Tá? Na próxima aula, aí sim nós vamos colocar no ar recursos a partir de arquivos que serão criados. Tá? Então, voltando aqui para o nosso guia. Recapitulando, primeiro tivemos uma introdução à linguagem Emo, visto aí que ela é usada em várias situações, vimos ali a sintaxe, traço, que pode usar ou não, aspa, espaço, tab. Preparamos o editor de texto, né, para melhorar a visualização. Também verificamos a sintaxe dos arquivos, tem 5 sites, né, para você ver isso. E vimos como que cria os arquivos, não os recursos, que aí a próxima aula a gente vai ver isso. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.